versículo 9 agora. Agora você vai entender da grande multidão. Está escrito, depois destas coisas, olhei. Então João já está vendo. Eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. João vê aqui a igreja triunfante nos céus. Ou seja, versículo 9, essa grande multidão que ninguém podia contar, e o texto fala que são de todas as nações, do mundo inteiro, todos os povos, de todas as línguas. Olha só, o judeu fala todas as línguas? Não fala, então por isso ele foi dividido lá, separado no versículo 14, no versículo 4. No versículo 9, grande multidão de todos os povos, nações, Europa, América, todos os povos. Por isso não podia ser contado. Olha a diferença de Israel, um país pequenininho, em diferença ao mundo inteiro. Então, aqui está a resposta e a minha defesa. Vestes brancas, o que significa no verso 9? E aqui indica santidade, indica felicidade. E as palmas nas mãos, o que significa do verso 9? Vejamos João 12, 13, o que significa. Tomaram ramo de palmeiras e saíram-lhe ao encontro, e clamavam, Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. Ou seja, significa hino de ação de graças ao Salvador, louvor e adoração ao Cordeiro. Então, a partir do verso, após o verso 9, está muito claro para nós que o verso 9, eu vou voltar aqui para explicar um pouquinho para vocês, está muito claro para nós que o verso 9, irmãos, não são os judeus. O verso 9, ele é diferente do verso 4. O verso 4 são os salvos judeus. Já o verso 9 é a totalidade da igreja, aqueles descendentes dos 12 apóstolos, que os 12 apóstolos simbolizam a igreja na sua totalidade. Ou seja, o verso 9 são todos os salvos. Na Europa, na América, no Brasil, em todos os lugares da terra. João, quando vê e fala ainda que eles estão vestidos de vestes brancas e foram lavados com o sangue do Cordeiro, e que eles estão com palma nas suas mãos. Ou seja, aqui a igreja triunfante, a militante é que está aqui na terra hoje, mas aqui João está vendo já a igreja triunfante de todos os séculos, até a futura, porque ele já está vendo o futuro, como seria, está vendo eu e você, lá em cima, a igreja sem placa alguma, sem dominação alguma, salvos, eleitos, guardados, protegidos, e alguns perseguidos na grande tribulação, venceram por não negar a fé, salvos lá com o Senhor Jesus. Então, o versículo 9 é a igreja do Senhor Jesus. O verso 4 é os judeus salvos, os judeus messiânicos. E aí, na continuação, quando fala das vestes brancas e das palmas nas suas mãos, a interpretação de João 12, 13 vai explicar que são hinos de louvores. Quando Jesus entrou ali na cidade, ele foi recebido com palmas nas mãos, aquelas plantas, né? É planta, não sei como que se diz aquilo, pedaços, né, de galhos com palmas, né? Não sei se aquilo é do coqueiro, né? Me desculpa, não sei, mas aquelas palmas, eles balançavam e adoravam a Deus quando ele estava entrando ali em Jerusalém, né? Pelo seu burrinho emprestado, né? Que alguns dizem que até uma Ferrari nos dias de hoje, misericórdia, né? Então significa hino de ação de graça, ao Salvador, adoração ao Cordeiro. A igreja demonstrando que a igreja está adorando ao Senhor. Do versículo 10, versículo 11 e versículo 12 é a continuação desse louvor e adoração. Vamos ler, versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Uma grande festa é vista aqui pela grande vitória recebida. Porque aqui não existe mais escravos na terra do pecado, com o pecado. Aqui todos foram libertos já da escravidão. Estão um gozo eterno com o Pai. Então estão cantando. Verso 11. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais. Prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus.
todos os anjos, os anciões representando a igreja, os 4 seres viventes representando os querubins, estão numa harmonia coletiva em volta do trono de Deus, adorando o Senhor Jesus. A igreja que era militante se tornou triunfante, está na glória com Deus, salva, segura. É isso que Deus tem prometido para nós hoje, e é para lá que você, amado irmão, deve ir, assim que eu quero ir. Nós queremos estar com o Senhor lá. Aqui é passageiro, em breve nós estaremos com o Senhor lá. Versículo 12, continuação do cântico de louvor, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre e amém. Hino de louvor, de agradecimento. Senhor, obrigado por nos resgatar, obrigado por nos salvar, obrigado, Senhor Deus, para não deixar que a sua ira caísse sobre nós. Esse é o hino de louvor. A igreja triunfante é o capítulo 7 de Apocalipse. São as misericórdias do Senhor sobre o seu povo, a proteção do Senhor sobre o seu povo, são os eleitos do Senhor. Aqui nós não vemos a ira sobre nós, nós vemos só a ira sobre aqueles que ainda continuarão sobre a perseguição, perseguindo os cristãos, matando os cristãos, aquele que endurece os seus corações, que realmente não querem nada com o Senhor Jesus. Essa ira vai vir contra vocês, mas você ainda tem tempo de se converter. Versículo 13. E um dos anciões me falou dizendo: eis que estão vestidos de vestes brancas. Quem são, de onde vieram? Uma pergunta que ele faz. Aqui, na verdade, o ancião faz uma pergunta a João. E o próprio ancião depois vai responder no versículo 14. Olha só. Estes com vestes brancas são todas as pessoas, como os mártires do primeiro século, os dos presentes épocas, os que morrem hoje, todos aqueles que foram selados, ou receberam os primeiros selos, morreram anteriormente a nós, e os que morreriam também na grande tribulação. Essa é a resposta. Onde existe a pregação, existe a perseguição. Lembra que o primeiro cavaleiro saiu e após o cavaleiro branco, que era o próprio Jesus, saiu com a espada, o cavaleiro vermelho vem atrás perseguindo? Lembra lá no estudo de Apocalipse capítulo 6? Assista lá que você vai entender. Então, onde há pregação, existe perseguição. Olha o que 2 Timóteo diz, capítulo 3, versículo 12. De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Irmão, se você não tem uma perseguição na sua vida está muito bem, tem alguma coisa errada aí. Porque cristão sofre, é perseguido, passa por necessidade, dificuldades, enfermidades e tantos outros problemas normais, como todo mundo. Nós somos iguais a todos. O que nos diferenciam é a nossa fé, a nossa eleição, a nossa entrega ao nosso Senhor Jesus. Nós cremos porque Ele assim quis fazer com nós, que nós venhamos crer. Existem pessoas que Deus chamou, elegeu, predestinou, mas não querem compromisso. Não querem compromisso. Se não ouvem a palavra de Deus e não crerem no Evangelho, no Senhor Jesus, não há esperança para eles. Lembra que eu comentei no início que é o método a qual Deus estipulou para que os eleitos venham ser salvos é a pregação do Evangelho? É crer no Senhor Jesus? Então, se não creu, mesmo que seja eleito, está perdido. Entendeu? Está perdido. Não há confusão mais entre os calvinistas e os arminianistas. Um que fala que foi eleito porque Deus elegeu para salvação uns e vai mandar outros para o inferno. Os arminianos falam não. Nós é quem escolhemos. Não. Deus elegeu, Deus é que predestinou desde a fundação do mundo, só que ele colocou um método, a pregação do Evangelho. Através da pregação do Evangelho, os eleitos viriam a ele. E João capítulo 10 fala que aquele que vai até ao Senhor, de forma alguma será lançado fora. Tem pessoas que não querem. Escutam a palavra de Deus a vida toda e não creem. Então, infelizmente, a ira de Deus virá sobre ele aqui no capítulo 7, quando Jesus voltar na sua segunda vinda. Eu quero enfatizar, enquanto a vida há ainda esperança. Deus ouve as suas orações. Se você se converter, o povo que clama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos, eu sararei a sua terra. Não é que a segunda crônica diz? Então, Jesus, ele ouve a nossa oração. Se nos convertermos de todos os nossos maus caminhos, voltarmos para Jesus Cristo, há esperança para nós. Há esperança.
E não pode ser por obra, como os testemunhos de Jeová dizem, e como outras, assim como o catolicismo também ensina. O espiritismo também ensina por obras. Não pode. Salvação é graça, é obra imerecida, não é pela obra, é pela fé. É claro que aquele que é salvo, ele tem obras, mas porque ele foi salvo primeiro. Mas a obra em si é morta, não tem resultado, não salva ninguém. Então é isso aqui. A obra é apenas um fruto do Espírito Santo daqueles que já foram salvos. E o que significa, então, a palavra quem são do versículo 13? Irmão, você precisa estar lendo comigo, senão você não vai conseguir me acompanhar, ok? Bíblia aberta, hein? Quer dizer que nos céus, olha que coisa importante e maravilhosa, não seremos espíritos. Nós não seremos espíritos no céu. Nós seremos glorificados em um novo corpo. Lembra da história de Tomé lá em João 20, 27? Lembra de Tomé colocando a mão nas feridas e no lado onde a espada entrou no Senhor Jesus? Porque ele disse que só creria no Senhor se visse ele pessoalmente, mas Jesus entrou ali como um fantasma, não abriu, não bateu a porta, apareceu de repente. Mas quando Tomé botou a mão, ele sentiu a carne. Glorificado, Jesus glorificado. Os testemunhos de Jeová, por exemplo, não creem nisso. Não podem, eles não creem. Jesus foi glorificado. Uma ótima notícia para nós. Na ressurreição, quando Jesus voltar, nosso corpo, aqueles que morrerem em Jesus, tantos os salvos, ressuscitarão em corpo. Nós estaremos em corpo glorificado nos céus. Seremos conhecidos pela nossa individualidade, vamos nos conhecer no céu, vamos nos relacionar nos céus e vamos viver em comunhão um com os outros. Olha só que coisa magnífica. É o que está dizendo. Porque nós estaremos em comunhão plena com o Senhor. Como será essa distinção, então, irmão? Como será esse relacionamento? Você deve estar perguntando. Peraí, eu vou estar em corpo, vou me relacionar. Ih, vai dar problema, hein? Minha ex-esposa vai estar lá, eu vou estar casado. Ih, vai ter problema lá, vai dar briga lá, hein? Ó, calma aí, irmão. Vou explicar para vocês, hein? Como será a distinção no céu? Temos que fazer entender o seguinte. No céu não vai acontecer como acontece na terra. Na terra nós somos distinguidos pela posição social, pelas nossas riquezas. Uns são pobres, outros são ricos. Ok? Aqui a nossa distinção na Terra é pela nossa posição social. Concorda? Agora, já no céu todos estão na mesma categoria, no mesmo patamar. Lá não tem pobre, lá não tem rico, lá não tem gente importante. Não tem. Lá todos estão no mesmo patamar. Então não vai existir pecado, não vai existir essa questão de pecado, e por não haver pecado não vai ter questionamento, vai ser comunhão plena. Costumamos falar aqui na Terra que nós estamos em comunhão plena. Não existe comunhão plena na Terra. Comunhão plena só haverá nos céus, quando estivermos com o Senhor e já glorificados. Pois todos foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Não há distinção no céu. Aqui você briga, você luta, carrega, morre, deixa seu dinheiro, não leva no caixão, seu carro importado. Não. Aqui a distinção na terra nós fazemos. Mas lá no céu, amados, pobre, rico, importante, não importante, não há distinção, nós somos iguais, porque o Senhor nos comprou com seu sangue precioso. Amém? Quais são as marcas dessa igreja na perspectiva humana? Algumas características para você. Primeiro, ela é inumerável. Olha o que Deus diz a Abraão em Gênesis 15, 5. Um segundinho, para você abrir sua Bíblia, ok? Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a sua descendência. Ou seja, incontável. Uma das características inumerável da Igreja de Cristo. Hebreus capítulo 11, versículo 12 diz: por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, olha, como as estrelas do céu, olha,
e como a areia inumerável que está na praia do mar. Você consegue contar as estrelas do céu e a areia do mar, irmãos? Assim é a primeira característica da igreja. Na nossa perspectiva humana, ela é inumerável. Por isso, no versículo 9, ele não consegue contar. É inumerável, é multidões. São muitos, muitos e muitos, muitos. Segundo, que ela é universal, ou seja, não é a igreja universal do reino de Deus não, tá? Aqui eu estou falando da igreja universal na esfera mundial da igreja de Cristo. Vem de todas as nações, tribos, povos e línguas. Pera aí, deixa eu só consertar aqui. Alguns da igreja universal, assim como de todas as religiões, também serão salvos, ok? Não estou excluindo os membros ou alguns irmãos que têm a sua fé em Cristo, né? Que fazem parte da igreja universal do reino de Deus, também serão salvos. Fazem parte da igreja universal no mundo. Todas as placas denominacionais existem os seus salvos e os seus não salvos. Jesus já falou disso, que separaria o bode das ovelhas, um será deixado, outro será largado, indicando que dentro das próprias igrejas tem salvos e não salvos. O que é isso que eu quero dizer? Ela é universal de todas as nações, tribos, povos e línguas. Terceira característica, ela é uma igreja honrada. Está diante do trono e está assentada em tronos. Apocalipse 4. Posição de honra, inclusive julgará os anjos, irmãos. Conforme 1 Coríntios 6, 2, que diz: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Então a igreja tem uma posição de honra, estará sentada em tronos e ela julgará os anjos caídos. É o que está dizendo. Essa é a terceira característica, a igreja é honrada. Jesus honrou e vai honrar essa igreja. Quarta característica, ela é pura, por isso ela usa vestes brancas. Ela é purificada pelo sangue do Cordeiro, sem pecado e sem contaminação. E quinta, ela é uma igreja vencedora. Palma nas mãos também significa castidade e vitória. Não existirá sexo. Opa! Não haverá sexo. Não haverá um sentimento sexual no céu. Não haverá. Não vão manter família, que nem as seitas dizem que vai ter uma casinha lá em cima e os marido e mulher. Você já pensou o cara que casou 3 vezes, irmão? A mulher já teve vários namorados, namorado que já teve 300 namoradas, tudo junto lá no céu. Que confusão se não tivesse isso. Então não existirá sexo, não haverá pecado, não haverá essa distinção como aqui na terra. Lá será purificado, santo, ok? Não existirá pecado e nenhum tipo de contaminação. A igreja no céu será perfeita. Uma igreja perfeita. Versículo 14, a gente já está quase encerrando. E eu disse-lhe, junto comigo na Bíblia, irmão, e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. Ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. O que significa isso, irmão, no versículo 14? Já falamos que vieram da grande tribulação, ok? Vieram da grande tribulação. Aqui já está enfático, já está dizendo o seguinte, a igreja vai passar pela tribulação, mas tem algumas outras indicações. Primeiro, indicação que esses são aqueles que estarão na grande tribulação e que morrerão pela perseguição do anticristo. Então, o anticristo vai perseguir e matar alguns na grande tribulação. Por isso, eles foram mortos. Então, aqui são os mártires mortos. Okay? A segunda, a igreja será retirada no meio dela e não antes dela, já falei isso no início do vídeo, não existirá um arrebatamento. Se haverá só a segunda vinda e Jesus vai tirar no meio dela a sua igreja. Terceiro, o sangue do Cordeiro significa que morrerão pela fé. Vejamos Hebreus 9, 14. Quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvam ao Deus vivo. Hebreus 9, 14, demonstrando que haveriam mortos pela fé. Ou seja, aqui está falando do martírio. Então, quando houver a tribulação, grande tribulação, haverá perseguição, haverá martírio, pessoas mortas por não negarem a sua fé. Então, esses também estão inclusos juntamente com os demais irmãos na igreja, do versículo 9, e eles estarão com as suas vestiduras lavadas pelo sangue do Cordeiro, indicando que foram mortos pela perseguição. Ok? Versículo 15, abra sua Bíblia, continua acompanhando comigo.
Por isso estão diante do trono de Deus. Por isso eles estão diante do trono de Deus. E o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Olha só, aqui vemos sobre a missão da igreja. Qual é a missão da igreja, amados? Refletindo no versículo 15. Por isso estão diante do trono de Deus. Estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Templo aqui não é físico. Vamos entender isso aqui. Aqui vemos a missão da igreja. Primeiro, qual a missão da igreja, irmão? Adorar a Deus. É a principal missão da igreja. Ela adora a Deus de dia e de noite. Porém, esse de dia e de noite é uma metáfora, não é literal. É uma metáfora e não quer dizer que você deve ficar o dia inteiro dentro da igreja, dentro de um templo. E sim adorar incessantemente o tempo todo. Não dentro do templo físico, mas dentro de nós. Nós veremos o porquê que Jesus fala isso. Segunda missão da igreja é a comunhão. Servem dia e noite no santuário que somos nós. Por que o santuário é nós? Somos nós, não o templo físico. João 4:23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então, incessantemente, a adoração que nós vemos diante do Cordeiro nos céus é uma das missões da igreja, até a igreja militante aqui. A comunhão, a intercessão, a adoração incessantemente. Aqui nós não podemos interpretar adorar o dia e noite como pessoas que ficam o dia todo dentro da igreja. Tem mulheres que ficam o dia inteiro, esquecem de fazer o almoço do esposo, cuidar dos filhos. E aí o marido abandona. Fica o dia inteiro dentro da igreja. Marido que fica o dia inteiro não dá auxílio, não dá proteção, não guarda, não tem tempo para sua família, perde a família. Muitos perdem a família. Por quê? Porque acha que amar a Deus sobre todas as coisas, primeiro mandamento, é largar tudo, suas responsabilidades. Só que o primeiro ministério que nós temos é a nossa família. É o contrário. Então, interiormente é diferente de estar presencialmente no templo. O templo ele é importante, comunhão com nossos irmãos. Só que a adoração que nós vemos aqui é no nosso interior. A comunhão aqui é no nosso interior. E Deus, ele procura os tais que assim o adorem, em espírito e em verdade. Ok? Versículo 16, vemos 3 promessas. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Ou seja, no céu há promessas. 3 promessas no capítulo 7 de Apocalipse. Lá não vai ter fome. Lá não vai ter sede. Ok? Não teremos o sol, nem calma alguma cairá sobre nós. Aqui está dizendo de quê? Está falando de que lá não haverá nenhuma necessidade fisiológica, física, hormonal. Não. Por isso não haverá sexo. Nós teremos prazer um com os outros pela comunhão espiritual, fraternal, sem desejo carnal. Em carne. O que vai ter lá? Versículo 17, amados. Final, estamos terminando. Porque o cordeiro que está no meio do trono apacentará. Aqui é o cordeiro que está apacentando. E lhes servirá de guia para as fontes de vivas águas. E Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas. Olha só, irmãos. O cordeiro aqui é o nosso pastor, conforme Salmo 23. Salmo 23 fala do pastor. Aqui nós vemos o cordeiro, maculado, santo. Um cordeiro sendo pastor? É isso mesmo. É o mesmo. É a mesma pessoa. É o nosso Senhor Jesus. Esse pastor leva as ovelhas à fonte das águas vivas, que simboliza a vida eterna. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 7, 38. João 7, 38, 1 segundo. Pronto? Vamos lá? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Comunhão eterna com nosso Deus.
E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Versículo 17 ainda. Não apenas as lágrimas serão colhidas, mas serão tiradas. Não haverá tristeza, somente alegria e vida abundante. Seremos lá então, tão somente lá, plenos. E isso é o que Deus preparou para a sua igreja. E um contraste final, já encerrando, capítulo 6, amados, apresenta o juízo de Deus com a abertura dos 6 selos. O capítulo 7 apresenta a vitória do crente sobre a morte e a proteção de Deus sobre a grande tribulação. Esse é o contraste entre o versículo 6 e o versículo 7. No versículo 6, vemos despejar da ira. No versículo 7, vemos a nossa vitória, a vitória da igreja, a vitória do crente sobre a grande tribulação que virá. A pergunta que não pode deixar de ser feita, a pergunta que não se pode calar, eu estou terminando. Qual grupo você se encontra? Qual grupo você está, amado irmão, amada irmã? Você que está me assistindo, você que está talvez me ouvindo, qual grupo você faz parte? No grupo daqueles que estão se escondendo de Deus e que irá ver o seu juízo sendo derramado sobre a terra? Apocalipse 6? Vai acontecer? Ou no grupo daqueles que foram e podem ser selados por Deus? Apocalipse 7. O que você escolhe? Aqui você pode escolher. Já repeti, já disse para você que a predestinação e o livre-arbítrio andam juntos, não separados, como muitos dizem. Você pode ser um eleito, mas você pode estar correndo de Deus. Você precisa ouvir a palavra de Deus para que você creia, para que você tenha fé, e aí você seja realmente, de fato, um eleito, e a Bíblia diz que quem é eleito persiste na fé, persiste na sua crença. Qual grupo você se encontra? Será que você deixou de crer? Será que você abandonou a Deus? Está afastado? Ainda há tempo. Volte para a casa do Pai. Se arrependa dos seus maus caminhos e volte para o Senhor. Distinção entre dois povos, salvos e não salvos. Qual grupo você quer? Você quer participar do grupo do 6º selo, que vai tentar se esconder de Deus naquele dia do juízo? Ou você quer fazer parte da grande e linda e maravilhosa multidão que estará morando nos céus com o Senhor, onde não haverá choro, nem tristeza, nem algo parecido? Amém, meu amado? Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês. Esse áudio deu quase 2 horas. Me desculpem, mas a exposição bíblica ela é assim. Ao longo, após essa live, eu vou dividir esse vídeo em várias partes e vou colocar em trechos para que você possa também ter a oportunidade de estudar, caso você não tenha tempo, estudar os capítulos, os versículos separadamente, tá bom? Meu desejo é que o Senhor Jesus mova no seu coração esse desejo de voltar para Ele. Que o Senhor mova no seu coração e que o Senhor estremeça na sua alma a necessidade de voltar para o Pai, como filho pródigo, perdido, mas amado. E Deus está com as suas mãos aptas, abertas, e está esperando o seu povo voltar. Estamos num momento onde há muitas pessoas se desviando para vários lugares, várias ciladas o diabo tem colocado para que o povo se desvie. Mas a mensagem para você final é: qual lado você vai querer ficar? Lado de Deus ou do anticristo, a besta que está por vir? O dia está chegando, o final está chegando. E quem faz essa escolha e toma a decisão é você. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Seu Deus, nosso Deus, nós louvamos e adoramos o teu santo nome. Porque a tua palavra é viva, como sempre, fala no nosso íntimo, no nosso coração. Senhor, tu sabes como foi difícil, Senhor, preparar essa aula. Que o tempo que foi aqui administrado, foi falado, para a edificação do teu povo que nos assiste, Senhor Deus.
traga resultado no meio do povo que busca pelo seu nome. Aquele que esteja assistindo, Senhor Deus, que seja movido pelo seu Santo Espírito. Aquele que está afastado, volte, Senhor Deus, imediatamente. Aquele que tem temor no seu coração, que ele se volte, lance, Senhor Deus, sua vida de joelhos, Senhor Deus, diante do Senhor e clame, porque o Senhor ouve a nossa oração. Sua palavra fala que nossas orações são como incensos, estão diante do Senhor e o Senhor ouve. Senhor Deus, que a tua palavra penetre ao fundo da alma, vasculhe as entranhas do coração de todos aqueles que estão nos assistindo. E que se aquele que está agora, nesse exato momento, tem ainda alguma dificuldade, ou se essa pessoa que está nos assistindo, Senhor Deus, tirou todas as dúvidas, que ela está nesse período, Senhor Deus, de afastamento, longe do Senhor, que ela venha se reconciliar com o Senhor. Que o Senhor faça morada no coração dela novamente, renove, dê força. Senhor Deus, quebra as correntes dessa pessoa que está amarrada no seu lar, sem vontade alguma de comunhar com o Senhor, de ter comunhão. Quebra essas correntes, repreenda todo o mal, Senhor Deus, para que essa pessoa volte para os braços do Senhor. Que o teu Espírito seja enviado agora, exatamente, ou quando, Senhor Deus, essa pessoa assistir esse vídeo. Senhor Deus, que haja libertação nesses lares, que os seus eleitos, seus salvos e aqueles que clamam pelo seu nome venham a ti, ó Deus. Porque o Senhor já falou que não lançará fora ninguém que venha a ti. Nós te pedimos, Senhor Deus, entre com providência, Senhor Deus, na vida das pessoas que estão enfermas, não estão tendo oportunidade porque estão nos seus lares por conta dos decretos, as igrejas estão fechadas, mas, Senhor, de uma certa forma, fala ao coração desse povo. Que esse canal maravilhoso de comunicação que o Senhor nos deu, que são as redes sociais, o YouTube, que ela possa ser uma rede para abençoar, edificar vidas e trazer pessoas ao Senhor novamente. Fala com o teu povo, nós pedimos pelas tuas misericórdias. E assim eu abençoo o teu povo, Senhor Deus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre todo o povo de Deus que clama pelo teu nome, até essa segunda vinda, ó Deus. Assim nós oramos, abençoamos o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu amado? Encontro com você até a próxima aula, né? Nós colocaremos aí alguns trechos ao longo da semana e quando tiver a nossa próxima live, nós colocaremos os avisos, né? Não esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu like, de compartilhar esse vídeo e peço para vocês, em nome de Jesus, abençoa a vida aí do canal da Priscila, né? O canal da Priscila, se você digitar no YouTube aí, tá aparecendo como Priscila Elise. Priscila Elise, tá? Ela é uma benção, o canal dela ela tem uma voz maravilhosa, Ricardo, eles têm um ministério, uma célula abençoadora, tem abençoado vidas tremendas, né? E que você possa ajudar o canal deles a crescer para que o evangelho seja propagado através da música, né? Eles trabalham com Libras também. Peço que você nos ajude aí compartilhando, inscrevendo no canal. Vamos subir o canal da Priscila Elise. E vocês também que têm canal, entre em contato conosco, que a gente faz aí para você, ajuda vocês aí a crescer também. Não esqueça também que nós temos um grupo no Telegram, grupo de apoio, aconselhamento pastoral, discipulado, damos aula teológica ali, online. Estamos aqui para ajudar você de forma abençoadora e totalmente gratuita, porque recebemos de Deus gratuitamente e nós vamos dar gratuitamente. Tudo que recebemos de Deus é para dar para o povo de Deus. Todo conhecimento é de graça, receber de graças dá. Essa é a nossa filosofia do nosso canal. Que o Senhor abençoe a vida de vocês, amados. Que o Senhor abençoe a semana de vocês. Até a nossa próxima aula. Amém? Meu abraço para